E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, o professor Marcelo Uchoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Núcleo Ceará. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Alegria tê-lo conosco. Bom dia, Rafael. Bom dia à nossa comunidade do Jornal Brasil Atual. É uma satisfação grande participar sempre. Satisfação é nossa também, professor. E a gente vai começar a nossa conversa com o professor Marcelo Uchoa abordando um tema que é tema é horrível, mas enfim, a forma com que a gente lidou com a pandemia durante o governo Bolsonaro. O senhor está lançando um livro que é A Pandemia à Luz da Negação do Direito. É um livro que fala, o senhor avalia, faz uma forte pesquisa sobre todos os desmandos, enfim, tudo aquilo que cercou o governo Bolsonaro no enfrentamento dessa causa. Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes o que a gente vai poder encontrar no seu livro, professor. Rafael, durante a pandemia, eu fiquei isolado dentro de casa, então a maneira como eu pude ir para a linha de frente foi denunciando o descaso do governo brasileiro com a situação, né, para o mundo, inclusive aqui no Jornal Brasil Atual. E de forma mais analítica, estudando sobre a situação e produzindo textos, artigos científicos, defendendo em fóruns internacionais. E me inscrevi no pós-doutorado em Direitos Humanos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e resolvi tratar desse tema do direito à saúde, na verdade da negação do direito à saúde, no meu pós-doutorado. Então esse livro ele é o resultado do trabalho que eu apresentei em Salamanca no meu curso de pós-doutorado em Direitos Humanos, atualizado, porque eu apresentei em junho, né, e atualizei até o dia do Natal. Então, a pandemia à luz da negação do direito, o morticínio no Brasil. A pandemia não acabou, é claro, a gente tem uma sensação de que sim, porque já está todo mundo se deslocando, já está todo mundo diminuindo nas suas medidas de prevenção de uso de máscara, inclusive porque a vacinação chegou num nível, diria, confortável, né, embora ainda não suficiente, devido a demora do início da vacinação e, claro, por causa da negação, muita gente não tomou a dose de reforço, mas, de qualquer maneira, já há aquela sensação de que a pandemia acabou, mas ainda morreram, né? Nós estamos com a média móvel de 77 mortes, né? Com uma possibilidade de chegada de uma nova variante em função dos problemas novos que aconteceram na China e que já estão nos Estados Unidos. Então, eu acho que o tema não pode cair no esquecimento, né? Principalmente porque a CPI da Covid-19 ela apresentou uma série de solicitações de indiciamento e uma série de recomendações de novas normas e de procedimentos administrativos que precisam ser tocados, e o livro serve para isso, não só para registrar o passado, mas também para projetar o nosso futuro, né? Acho que ficou um bom livro, um livro curto, porque era um trabalho pós-doutorado, mas com um pós-fácil que faz essa atualização necessária. E serve sempre como uma memória para a gente não esquecer os desmandos que foram colocados em prática no Brasil. E já que o senhor falou da CPI da Covid-19, professor, com o fim desse desgoverno e agora a chegada do presidente Lula, o senhor acredita que com a mudança do procurador-geral, ou enfim, com a não necessidade de indiciar o presidente ou de colocar o presidente em investigação, as conclusões da CPI da Covid-19 vão avançar na área jurídica? Acho que sim, Rafael, porque, na verdade, nós tínhamos, além da tragédia da pandemia, a gente tinha a tragédia do Bolsonaro, né? O César Calejão que falou bem, uma sindemia, né? Você juntar um terror de natureza biológica, médica, com um terror de natureza do que há de pior de um ser humano no tratamento daquela situação, deteriorou muito, 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 muito a situação brasileira. Nós tivemos aí centenas de milhares de pessoas que poderiam estar vivas se não tivesse havido, eu não digo nem negligência, sabe, Rafael, porque houve uma conivência mesmo, um interesse
por exemplo, em Manaus, de testar a população para a imunização de rebanho. Então, assim, aquela insistência de uso de cloroquina, ivermectina, porque laboratórios estavam ganhando milhões. Né? Aquela tentativa de não aceitar certas vacinas porque tinha interesse em contratar outras mais caras. Quer dizer, o governo jogou com o vírus, e agora não. Agora, o que há de diferente é que nós temos um governo em que, desde a transição, os integrantes do corpo de transição já alertavam para o esquema deficitário de vacinação, e a nova ministra se comprometendo em vacinar, em trazer essa ideia de prevenção, de autocuidado, e a gente acredita que as investigações também serão liberadas, porque a ideia no governo passado era um sistema todo que existia para frustrar qualquer tipo de investigação. Embora o STF tenha dado decisões importantes para o cuidado na pandemia, e mesmo o parlamento, no primeiro momento com o auxílio emergencial, a gente sabe que Polícia Federal, que Ministério Público Federal ficaram muito travados. Agora não, agora cada um vai ter que fazer agora cada um fica livre para fazer o que tem que ser feito, e eu acredito que essa discussão vai ser retomada. Inclusive, já havia pedido de extradição do Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros já havia, inclusive, solicitado a extradição do Bolsonaro para responder aqui as implicações da Covid. Mas, é claro, foi atropelado pelos fatos em função da tentativa de golpe de Estado do domingo retrasado. Senão, a pandemia, os crimes da pandemia por si só justificariam uma ação concentrada do Estado, porque o Bolsonaro está indiciado em 10, né? São 10 crimes que ele precisa responder. Apenas da pandemia, né? Sem falar dos inquéritos de fake news, sem falar dos atos antidemocráticos e desses últimos que aconteceram mais recentemente. Pois é, professor, já que o senhor falou desses atos golpistas, terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro, ontem o presidente Lula deu uma entrevista e ele se colocou contrário à instalação de uma CPI para investigar o que aconteceu em Brasília, dizendo que a justiça brasileira já está tomando as medidas necessárias, as investigações estão sendo colocadas em prática. O senhor concorda com o posicionamento do presidente Lula? Não é necessário ter uma comissão parlamentar para investigar o que aconteceu e responsabilizar as pessoas para a gente chegar nos financiadores, nos realizadores e nos idealizadores desse ato golpista do dia 8? Eu concordo totalmente, Rafael. Inclusive, já vinha defendendo isso quando me questionavam. Porque, veja só, o que aconteceu na Covid é que a CPI foi necessária porque não havia investigação. Tanto não havia investigação que a ABJD, logo no princípio da pandemia, essa pandemia ela é meio matemática, né? Ela saiu da China, ela foi para a França, ela foi para Itália, depois ela foi para a Espanha, depois ela foi para a França. Se sabia que ela ia chegar no final de fevereiro, começo de março no Brasil, e inclusive uma lei foi promulgada, um decreto para facilitar a repatriação dos brasileiros que estavam em Wuhan, mas o governo tomava medidas efetivas com relação ao isolamento social, à quarentena, e a BJD entrou com uma representação do escritório da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, porque o Ministério Público aqui não agia, né? Então, assim, com muita dificuldade, havia uma ou outra investigação pontual, mas a gente não teria chegado a informações importantes na pandemia, como, por exemplo, das ações do Ministério das Comunicações para que o povo fosse para as ruas, ou como aquela discussão de colocar o povo de Manaus para a imunidade de rebanho, ou como a discussão do aplicativo, que não tinha efetividade nenhuma, apenas receitava medicamentos ineficazes, o gabinete paralelo que agia independentemente do Ministério da Saúde, o valor cobrado de propina em cima da vacina. Ninguém teria sabido de absolutamente nada daquilo se não tivesse havido CPI, porque foi a investigação que aconteceu. Agora não. Agora a situação é diferente. Você vê
a Polícia Federal investigando, você vê o próprio Ministério Público interessado em saber das circunstâncias do que aconteceram. Então, se as estruturas policiais investigativas estão acontecendo, não há necessidade da CPI. O que há necessidade, de fato, é o Congresso se mobilizar em torno das pautas que são importantes para tocar o país adiante. Porque nós temos aí 4 anos de destruição e, sem dúvida alguma, esse espírito de alavancamento do Brasil não pode ser uma coisa só do Executivo. Precisa contar com o Legislativo e também com o Judiciário. Porque as instituições policiais estão funcionando. Apenas por isso. Agora, professor, na entrevista de ontem, o presidente Lula também não descartou a participação de Bolsonaro no futuro político do Brasil. Ele disse que o Bolsonaro não é carta fora do baralho. E aí eu fico me perguntando se a condenação política de Bolsonaro não é necessária para a gente evitar que a gente tenha retrocessos desse nível com que a gente viveu nos últimos 4 anos. A justiça, junto com a política, não tem que andar de mãos dadas para evitar que a gente tenha, de novo, a possibilidade de um retrocesso no país, do ponto de vista democrático mesmo, das instituições? Eu acredito que sim, Rafael. O presidente Lula disse que não vê ninguém como carta fora do baralho, ele mesmo é uma demonstração de que era alguém que era visto como carta fora do baralho, que hoje é presidente da República. Só que as circunstâncias são totalmente diferentes. O Lula ele não foi absolvido porque o juiz era suspeito, ele foi condenado porque o juiz ele era parcial, era um juiz que traiu a toga, era um juiz que traiu a própria justiça, era um juiz que fez um justiçamento, que trouxe para si a acusação, a investigação, o julgamento, a condenação e a prisão para as mãos dele. É um juiz que hoje está provado que é um malandro, né? Mas você está pegando meu sinal, Rafael? A sua imagem está travada, professor, mas a gente consegue acompanhar o seu áudio. Então, por enquanto, vamos assim. Vamos esperar que então a gente tenha a retomada do sinal de vídeo. Mas o seu áudio está chegando perfeitamente, professor. Tá certo. Nesse caso, não. Nesse caso é diferente. O Bolsonaro, uma vez incriminado, ele não será por ausência de justiça. Pelo contrário, pela aplicação da justiça. Foi ele que cometeu a injustiça. Eu não vejo ele como carta fora do baralho hoje, mas sei que ele estará carta fora do baralho amanhã. Porque ele precisa, de fato, responder e ser responsabilizado por essa escalada de crimes que ele cometeu durante o governo, essa delinquência quanto mais, sobretudo, Rafael, e principalmente agora trazendo mais para cá, esses atos, sim, que aconteceram no dia 8, porque não há a menor dúvida de que ele tem uma responsabilidade em torno disso. Ele incentivou, ele animou essas pessoas, ele entusiasmou, ele chamou para as ruas, em nenhum momento ele disse vão para suas casas, ele não reconheceu o resultado da eleição, saiu do Brasil antes de passar a posse, então ele tem uma responsabilidade direta, isso tem que ser investigado, os agentes dele que estavam no Brasil também, o ministro da Justiça dele estava fora do país. Então, assim, isso precisa ser investigado. Eu acho que ele tem tudo a ver com isso. Foi o que ele quis desde o princípio. Ele nunca apostou na democracia. Ele é um antidemocrata por natureza. E anunciou várias vezes que iria dar esse golpe, Rafael. Nós passamos 4 anos sendo atemorizados por um presidente terrorista que ficava o tempo todo mantendo o povo sob pressão, mantendo o povo nesse ódio eterno, nesse medo eterno, pois agora que se responsabilize por isso. Para a gente terminar, professor, rapidamente, já que enquanto a gente ainda consegue ter pelo menos o seu áudio corretamente conosco. Eu prefiro ir e voltar. Então vamos lá, vamos fazer rapidamente uma ida e volta, professor, só para a gente poder encerrar essa nossa conversa e ter a sua participação, a sua imagem. Eu vou continuar aqui conversando com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. A gente está conversando com um advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, o professor Marcelo Shoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Núcleo Ceará, falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro, à luz do que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também recuperando
todos os fatos que aconteceram durante a pandemia da Covid-19, que acabou resultando num livro que o professor está lançando agora, que chama A Pandemia à Luz da Negação do Direito. Esse é o resultado de um trabalho desenvolvido pelo professor Marcelo Shoa nos estudos de pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha, em junho do ano passado. Mas como o professor Marcelo Shoa já reafirmou aqui, ele fez já uma atualização e então as informações elas chegam atualizadas até o final do ano passado. Retomamos aqui o contato com o professor Marcelo Shoa. Professor, agora sim, temos imagem e som do professor Marcelo Shoa. Para a gente terminar, professor, diante de tudo que o senhor já passou para a gente, a possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso, caso retorne ao Brasil, ela cresce em função, inclusive, das investigações dos atos do dia 8 de janeiro, somado a tudo que ele realizou nos últimos 4 anos? Cresce, Rafael. Eu não sei, eu não sou punitivista, não, mas por mim o Bolsonaro já estaria com prisão preventiva decretada. Todas as ações dele, todas as manifestações são no sentido de quem tem algo a temer por ter agido em relação ao dia 8. E aí precisa ser imobilizado lá nos Estados Unidos para que venha para o Brasil responder aquilo que ele precisa responder. Aí o problema dele é com a justiça, né? Como eu tenho dito, o Lula não vai precisar... O Lula não vai perder um segundo da vida dele pensando no Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem um problema com a justiça. Ele sabe disso. Ele disse isso enquanto presidente. Eu não quero ser preso igual a Janine Áñez. Eu não quero... Ele sabia disso a todo momento. Mas é importante que também não seja só ele, que seja todo um núcleo, né? Todo o seu núcleo e que a gente tenha paz, Rafael. Foi muito doloroso esses 4 anos, né, pela pandemia e pelo governo em si. Esse governo é a própria marca da violência política. Foi um governo que já começou enrolado, tendo que explicar por que o seu núcleo próximo tinha vínculos de amizade com os executores da vereadora Marielle Franco, e por aí vai. Um governo hostil com a imprensa, um governo hostil com a oposição, um governo que não respeitava as vozes divergentes, um governo que apenas acirrou o ódio, que na pandemia fez o que fez e que ficou depois gesticulando e agindo e articulando o golpe de Estado no Brasil. São atos contra o Estado Democrático de Direito e o Bolsonaro precisa pagar por isso. Pelo menos uma vez na vida, né, Rafael? Já que lá atrás, quando militar, ele passou para a reserva, acho que de forma remunerada, porque já naquele momento já era um golpista. Perfeito. Terrorista. Né? Sem dúvida. Professor, vamos retomar o ponto inicial da nossa conversa. As pessoas que tiverem interesse em adquirir A Pandemia à Luz da Negação de Direito, como é que elas fazem? Rafael, o livro está em pré-venda no site da Cotter Editora, Editorial Cotter. Se colocar no Google já encontra. E eu devo estar recebendo agora, no mês de fevereiro, faremos um bom lançamento, um grande lançamento aqui no Ceará, e depois vamos ver se a gente dá uma rodada no país para levar esse livro para as pessoas. Eu acho que é um livro necessário, não só para a classe jurídica, mas sobretudo para a área médica, que atua com tanto zelo e que nos salvou durante esse período, mas também para o povo brasileiro entender. Foi a minha forma de ir para a linha de frente. Eu via minha mulher todo dia indo para lá, o posto de saúde, voltava, tomava banho no posto, chegava aqui, tomava banho também, colocava de roupa, colocava máscara, roupa na água sanitária, aquele medo danado para não passar doença para ninguém e ao mesmo tempo não se infectar e contaminar. E, bom, foi a forma como eu tive de devolver a solidariedade do povo brasileiro, foi dessa forma. Perfeito. Bom, e a gente espera que em São Paulo também tenha o lançamento do livro para a gente poder participar e pessoalmente receber esse livro das suas mãos, viu, professor? Forte abraço para o senhor. A gente quer agradecer a participação do advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, do Núcleo Ceará,
o professor Marcelo Shoa, que está lançando o livro A Pandemia à Luz da Negação do Direito. E, claro, a gente nunca deixa de explorar o professor, fazendo também avaliações do ponto de vista jurídico sobre a situação que a gente vem enfrentando no Brasil. Professor, forte abraço para o senhor, sucesso com o seu livro e a gente espera tê-lo mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Um grande abraço, Rafael, um abraço forte a todo mundo, Zé Maria, Marilu, Glauco, enfim, estou realmente querendo ir aí até para fazer essa visita a vocês, viu? Vai ser uma alegria. Eu chego aí. Vai ser uma alegria, professor. Um grande abraço. Um abraço. Conversamos com Marcelo Shoa aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.